Olha que calvário do Vasco na Série B, viu? O torcedor vascaíno não vê a hora dessa competição acabar e com ela o seu time colocar logo os dois pés na Série A. O jogo de ontem contra o Cruzeiro mostrou mais uma vez uma equipe limitada, nula como visitante, afinal são 8 derrotas consecutivas fora de casa, refém de seus próprios erros. Basta só observar aí as seguidas falhas individuais que aconteceram nos últimos tropeços e dependente, também do fator São Januário para se manter vivo na competição. Afinal, se não fosse a força da torcida e do seu estádio, a vaca já teria ido para o brejo bem antes, assim como aconteceu em 2021. É lamentável, ano após ano, a gente ter que conviver com esse tipo de situação, E o que é pior, o vascaíno ter que ficar secando o Londrina na sexta-feira para que a equipe paranaense não encoste no Vasco. É verdade, apesar do Vasco depender dos seus próprios esforços para subir, a gordura pode secar de vez na sexta-feira caso o Londrina vença em casa a Ponte Preta. E aí, meus amigos, o jogo contra eles na próxima rodada seria uma verdadeira final. Um tropeço pode ser fatal. Quem errar mais pode ficar distante do sonho do acesso. E quem vencer daria um bom passo para encaminhar o retorno à elite. Faltam 7 jogos, só depende do Vasco. Mas será que dá para confiar tanto assim? Roda a vinheta! Seja bem-vindo, antes de mais nada, ao canal Detetive Vascaínos. Antes da gente começar os trabalhos, já te peço aquela moral nesse vídeo, deixando seu like aí embaixo, compartilhando o conteúdo entre seus amigos. E se puder, virando um inscrito. Quanto mais inscritos e mais likes, isso pode fazer com que o YouTube promova melhor o nosso conteúdo na plataforma e nos ajude assim a crescer ainda mais. Bom, mas vamos ao que interessa, O Vasco perdeu ontem de forma acachapante no Cruzeiro e viu a Raposa com 7 jogos de antecedência carimbar o seu passaporte para a Série A. Independente do resultado final, o que vimos em campo foi um emaranhado de erros da equipe do Jorginho. O treinador comprometido foi a campo com o que considera de melhor. Se arriscou colocando seus titulares pendurados, mas no final acabou dando sorte deles não tomarem o terceiro cartão amarelo. De qualquer forma, foi mais uma atuação bizonha fora de casa. A impressão que dá é que o Vasco definitivamente não sabe jogar como visitante. Ainda mais quando sai atrás do placar. Fica um time previsível, preso nas suas próprias deficiências. Nada igual o que a gente vê quando o time joga em São Januário. A grande verdade é que se hoje o Vasco respira na Série B, é muito mais pela força da sua torcida e pelos seus concorrentes ao G4 serem bem fracos tecnicamente. A equipe do Jorginho ontem foi totalmente envolvida pelo Cruzeiro e pelo cenário que se transformou a partida e acabou prevalecendo em campo o time mais técnico, competitivo e que voou nessa Série B através do ótimo trabalho do seu treinador, o competente Paulo Pesolano. Enquanto isso, o Vasco agoniza e vê uma enorme pressão em cima das suas costas. Uma gordura que já foi de 9 pontos pode ruir por completo caso o Londrina vença a Ponte Preta em seus domínios na sexta-feira. O Vasco segue em quarto lugar com 48 pontos e saldo de 7 gols, enquanto o Londrina é o quinto com 45 e saldo de 3. Inclusive, se vencesse a Ponte por 5 gols, coisa bem difícil de acontecer, passaria o Vasco pelo saldo de gols. Enfim, de qualquer forma, na próxima quinta-feira os dois times farão um confronto direto em São Januário. E daí poderemos ter um indicativo de quem vai respirar melhor daqui para frente buscando acesso para a Série A. E após mais um tropeço longe de casa, o técnico Jorginho, bastante criticado pelos torcedores nas redes sociais, concedeu mais uma coletiva com as suas explicações para a derrota. O treinador fez questão de assumir toda a responsabilidade pelas falhas da equipe, exaltou a coragem do Vasco em ir para cima do Cruzeiro fora de casa e garantiu que, apesar de todos esses insucessos, o Vasco conseguirá o acesso. Confira aí. A gente tem sido quase que recorrente em tomar gols batendo na nossa zaga, é uma coisa que fica quase que impossível de evitar, porque isso é natural, que com o chute de um atacante acontece, infelizmente, desviar no nosso zagueiro, mas o mais importante é de que a gente não foi covarde em forma nenhuma, a gente foi corajoso, a gente acreditou que era possível vencer, mas infelizmente não foi o suficiente. A gente acabou tendo uma intranquilidade, principalmente depois do gol, e a gente teve realmente bastante dificuldade. Toda a responsabilidade é minha, qualquer falha de qualquer atleta fui eu que escalei, então a responsabilidade é minha como treinador, jamais colocar a culpa num atleta, de forma nenhuma. Então nós somos uma equipe, nós estamos juntos, temos um elenco que vai alcançar o objetivo, que vamos realmente voltar para a Série A, isso aí é certo, isso aí vai acontecer
E independente de qualquer situação, a gente está sempre unido, sempre juntos, e quando existe uma falha, o maior que falhou é o treinador. Então a gente tá muito focado nisso, a gente tem a certeza absoluta que nós vamos alcançar o nosso objetivo, não existe dúvidas nenhuma, não paira dúvidas sobre a gente, nós vamos conquistar os pontos dentro de casa, sabemos que não vai ser fácil, o próximo jogo contra o Londrina é um jogo importantíssimo, um confronto direto, dependendo até do resultado que o Londrina vai ter aí contra a Ponte, mas não existe nenhuma dúvida no grupo, no elenco, na diretoria de que nós vamos alcançar o objetivo. Cada jogo pra gente é o jogo da nossa vida e é assim que a gente vai encarar, não adianta ficar pensando no próximo, é justamente pensar exclusivamente, estamos tristes, vamos lamentar, a gente vai ver vídeos e tal, poderia ter sido feito assim, assado, e a gente conversa com os jogadores sobre isso, mas assim, o foco está na nossa classificação. É lógico que, como treinador, o Jorginho vai blindar ao máximo o elenco, colocar para cima o grupo e apresentar esse discurso de otimismo pelo acesso. É bem verdade, apesar de tudo, o Vasco depende só de suas próprias pernas para ir para a Série A. Terá um jogo de suma importância daqui a uma semana contra o Londrina e uma chance de ouro de voltar a ter uma maior gordura sobre o quinto colocado, em que pese outras equipes como o Sport e Ituano ainda vislumbrarem de certa forma algo em termos de G4. Mas só com a sequência da rodada que vamos ter, ao certo, essas probabilidades. É inadmissível que um time como o Vasco acumule 8 jogos seguidos com derrotas fora de casa. Vira uma presa fácil quando joga fora. Será que é tão difícil buscar pontos como visitante? A gente sabe que a diretoria errou nas suas escolhas, o departamento de futebol mais ainda quando fez o planejamento da temporada e não soube calcular uma mudança de rota favorável para o Vasco se manter no trilho. Mas agora não adianta reclamar, Adianta sim esse time ter hombridade e responsabilidade de meter o coração na ponta da chuteira, para colocar o Vasco no lugar onde ele nunca deveria ter saído. O torcedor do Vascaíno não aguenta mais tanto sofrimento e humilhação. Que em 2023 a Série A seja uma realidade. E quem ficou todo animadinho e assanhado com o tropeço do Vasco, lógico, foram os times de baixo que ainda projetam o G4. E um deles em especial, o Londrina, desde ontem à noite, após a derrota cruzmaltina, começou a incentivar os seus torcedores para ajudar o time contra a Ponte. A diretoria do Tubarão projetava um público de pelo menos 10 mil pessoas no Estádio do Café, diante da Macaca. Porém, nos últimos dias, a venda dos ingressos estava abaixo das expectativas. Com a derrota do Vasco, há uma expectativa que a torcida do Londrina se motive e compareça em peso no estádio. Nas redes sociais, o clube já mostrava a sua animação com a partida de sexta e convocava os seus torcedores, como vocês podem ver aí. É duro, Torcedor do Vasco na altura do campeonato ter que ficar secando o adversário numa Série B. Olha, e você, o que achou dessa derrota do Vasco antes do Cruzeiro, hein? Tem confiança que esse time vai conseguir mesmo acesso, mesmo com todas essas limitações? Comente aí embaixo do vídeo e deixe a sua opinião. Bom, galera, tô indo. Finalizando mais um informativo por hoje, ainda com a cabeça meio quente por conta desse jogo de ontem, mas não tem outra coisa. O Vasco tem que ir para dentro e buscar os 3 pontos do São Januário diante do Londrina. Te agradeço o carinho, a atenção e a audiência. Vamos em frente. Deixe o seu like aí, vire um membro do canal se possível para a gente melhorar a qualidade e se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.